Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos o quórum necessário. Esta reunião tem como ponto de ordem do dia, na primeira parte, a audição aos peticionários da petição número 54, da proibição de músicas em conteúdo sexualizado em contextos e eventos direcionados à criança. É por videoconferência, já está ali a nossa Beatriz Pereira, que é a primeira subscritora. Esta audição decorre da seguinte forma, portanto, 10 minutos para os peticionários e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. E depois, no fim, os peticionários têm direito a também 10 minutos para responder, se assim entender, ou fazer uma intervenção final. Está-nos a ouvir bem, Beatriz, certo? Sim. Muito bem. Então, tem 10 minutos. Eu nem consigo ouvir. Conseguimos ouvir se toda a gente aqui fizer silêncio, só um bocadinho. Senhores e senhores deputados, temos que fazer silêncio para se conseguir ouvir a senhora peticionária, está bem? Portanto, Beatriz, 10 minutos, tem a palavra. Eu a vou avisando consoante esteja a chegar ao fim do tempo, está bem? Faz favor. Sim, perfeito, obrigada. Então, excelentíssima senhora Presidente da Comissão, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, meu nome é Beatriz Pereira, sou psicóloga doutorada e especializada em crianças e adolescentes, mãe de 3 filhos e primeira subscritora da petição número 54/17, que solicita a proibição da utilização de músicas com conteúdo sexualizado em contextos e eventos direcionados a crianças. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para dar voz aos mais de 17 mil cidadãos que assinaram esta petição, maioritariamente pais, educadores e profissionais, que manifestaram uma preocupação comum, que é a proteção da infância em espaços que se anunciam como infantis. A música é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento infantil, nisso estamos todos de acordo. O problema surge quando, em contextos educativos, recreativos ou institucionais destinados especificamente a crianças, são utilizadas músicas com letras e coreografias de teor claramente sexual, sem qualquer critério etário, aviso prévio ou enquadramento. Estamos a falar de escolas, ATLs, festas escolares, eventos municipais e festivais infantis, espaços onde existe uma expectativa legítima de adequação do conteúdo à idade. A petição não surgiu por moralismo nem por censura cultural, surgiu porque estas situações estão a acontecer de forma recorrente, normalizada e sem mecanismos claros de prevenção. Ao longo deste processo foram recolhidos dezenas de testemunhos documentados. Dou apenas 2 exemplos entre estes muitos. Em eventos explicitamente dirigidos a crianças, como por exemplo o Festival Panda, pais relataram a utilização de músicas inapropriadas para a faixa etária, com letras sexualizadas sem qualquer aviso prévio. Os pais compraram bilhetes na expectativa de um ambiente infantil seguro, sendo que o canal Panda tem um grande repertório de músicas infantis e não tiveram a opção de escolha da não exposição dos seus filhos a músicas como Vai no Cavalinho, de Pedro Sampaio. Em contexto escolar e municipal, surgiram também vídeos de crianças a cantar ou dançar músicas com linguagem sexual explícita, por vezes incentivadas por adultos responsáveis pelo evento. Estes casos não são exceções isoladas, são sintomas de uma ausência de critérios claros e orientações nacionais. No âmbito desta petição, foram solicitados pareceres a vários ministérios. As respostas recebidas reconhecem a importância da adequação etária, mas remetem a responsabilidade para escolas, autarquias ou para a decisão dos pais. O problema é que a escolha só existe quando há informação disponível. Quando um evento é apresentado como infantil ou familiar, os pais não têm forma de saber antecipadamente que conteúdos musicais irão ser utilizados. Sem classificação, sem aviso e sem curadoria, não existe escolha informada, existe exposição. Este vazio regulatório cria desigualdade, arbitrariedade e deixa as crianças desprotegidas. A petição não pede censura artística nem proibição geral de géneros musicais. Pede algo simples, proporcional e já aplicado noutras áreas. Critérios claros de adequação etária. Curadoria mínima em contextos infantis, avisos prévios quando os conteúdos não são adequados e responsabilidade proporcional das entidades organizadoras. O Estado já regula conteúdos no cinema, na televisão, nos videojogos e na publicidade. O que aqui se pede é coerência na proteção das crianças.
A infância é um período sensível no desenvolvimento humano, não se trata de limitar o acesso à cultura, até porque isso seria assumir, por exemplo, que a cultura brasileira apenas dispõe de música de cariz sexual, o que não é verdade, temos bastante música brasileira de qualidade, mas de assegurar que os espaços destinados às crianças cumprem a promessa que fazem às famílias. Esta petição representa um apelo cívico, construtivo e fundamentado para que Portugal dê um passo claro na proteção da infância. Agradeço a atenção e a oportunidade de partilhar esta preocupação em sede parlamentar. Obrigada. Muito obrigado. Vai usar agora a palavra a deputada do Partido Social Democrata, Joana Seabra. Tem a palavra. 5 minutos, Sra. Deputada. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Beatriz Pereira, cumpre-me, enquanto deputada relatora, agradecer a presença da Sra. Beatriz Pereira e reconhecer a preocupação que está na base desta petição, centrada na proteção das crianças em contextos e eventos dirigidos ao público infantil. Trata-se de uma matéria relevante que convoca valores amplamente partilhados nesta Assembleia e que exige realmente uma análise cuidada, equilibrada e juridicamente consistente. A preocupação com a exposição precoce de crianças a conteúdos inadequados à sua idade é legítima, sobretudo quando falamos de ambientes que devem ser seguros e orientados para o desenvolvimento saudável. Importa, contudo, assegurar que as soluções que venham a ser consideradas são proporcionais, claras e aplicáveis, garantindo simultaneamente a proteção dos menores, a segurança jurídica e a coerência das políticas públicas nos domínios da cultura e da educação. Nesse sentido, gostaria de começar por lhe perguntar, de forma direta, o que considera que está hoje a falhar nos mecanismos da justificação de uma intervenção adicional como a proposta na petição. Quais são as situações concretas ou os contextos específicos que considera que não estão a ser prevenidos ou devidamente corrigidos? Um segundo aspecto diz respeito à definição do conceito central enfocado na petição, a expressão conteúdos hipersexualizados. Pode ser interpretada de forma diferente, consoante o contexto, a linguagem artística, a idade do público ou até as sensibilidades culturais. Gostaria, por isso, de perceber se a petição prevê sobre critérios objetivos e operacionalizáveis que permitam distinguir de forma clara o que deve ou não ser considerado inadequado para menores, evitando decisões excessivamente subjetivas ou inconsistentes. Gostaria também de questionar sobre o âmbito da proposta. A petição centra-se na música, mas há várias manifestações artísticas e culturais que podem igualmente suscitar dúvidas quanto à adequação etária, como conteúdos audiovisuais, espetáculos, performance ou outras formas de expressão. Considera que faz sentido focar esta matéria exclusivamente numa única forma de arte ou entende que, caso se venha a evoluir para regras mais explícitas, isso deve abranger de forma coerente as várias expressões culturais em contexto dirigido a crianças? Por outro lado, importa considerar que no plano educativo e comunitário existe uma responsabilidade local na organização de atividades culturais e recreativas, quer por parte das escolas, quer das autarquias. Nesse quadro, a seleção de conteúdos deve ser feita com base no critério pedagógico e na adequação etária ao público-alvo, o que coloca também um foco importante na orientação, na sensibilização e na responsabilização dos organizadores, professores e decisores locais. Finalmente, gostaria de questionar sobre a solução concreta desejada. A petição aponta para uma lógica de proibição. Considera que este é o caminho mais adequado ou entende que modelos baseados em orientação, área mais claros, reforço da sensibilização junto de instituições e organizadores podem atingir o mesmo objetivo de proteção sem criar um regime excessivamente proibitivo e potencialmente difícil de aplicar e fiscalizar? Agradeço as suas respostas e o contributo trazido a esta Comissão. A proteção das crianças é uma prioridade que nos une, sendo essencial que qualquer resposta pública a esta preocupação seja ponderada, eficaz e equilibrada, conciliando o superior interesse da criança com a coerência normativa e com uma visão educativa que promova também o contacto com a diversidade cultural e artística, sempre em contexto apropriado à idade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada David Amado. Não, peço desculpa. Sra. Deputada Daniel Teixeira Chega. Peço desculpa.
Que às vezes eu tomei por assim a ordem. Peço desculpa. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu queria aproveitar também e saudar a doutora Beatriz Pereira e também todos aqueles que contribuíram para esta petição e dizer o seguinte: hoje o Parlamento tem de facto uma oportunidade de mostrar se ainda tem coragem para dizer o óbvio. Que é o seguinte, dizer que crianças não são adultos e que crianças não podem ser sexualizadas precocemente. Quando alguém levanta este tema, regra geral, a esquerda levanta-se também e prontamente tentam-nos carimbar de moralistas, de agentes da censura, mas a realidade é que isto não é censura. No fundo, nós estamos a tentar garantir a higiene mínima no espaço público, quando o público se trata de crianças. E, portanto, o que aqui está em causa é sim importante, mas é também um tema profundamente destrutivo. Eu mesmo sou pai, tenho uma criança com 10 meses, o Duarte vai crescer e prontamente estará também num ambiente escolar e é uma preocupação que eu tenho, como tantos outros pais têm também. E, de facto, quando falamos de músicas com conteúdo sexual explícito e claro, maioritariamente em contextos marcados pela pureza da infância, isso deve, de facto, chamar a nossa atenção e, mais do que isso, deve chamar-nos também para a ação. E o que se tem normalizado, de facto, é gravíssimo, como há pouco a Beatriz referiu. Nós estamos a falar de crianças pequenas a cantarem refrões que muitas vezes não compreendem sequer, e pior ainda, a repetir gestos e coreografias que qualquer adulto, com o mínimo de honestidade intelectual, concordaria em afirmar que são, de facto, sexualizadas. E, portanto, isto não é diversão, não é entretenimento, nós estamos sim a descrever um processo de erosão lenta e real da fronteira que deve existir entre o mundo dos adultos e o imaginário das crianças. Como já foi dito e bem, nós já estipulámos, já definimos regras para quase tudo, ou seja, filmes têm classificação etária, séries também já passaram por um crivo semelhante, videojogos também têm escalões, mas na música parece que a argumentação é diferente. Diz, é só um refrão, é só uma dança, é só uma festa, parece que é um vale tudo. Bem sei também que há quem venha com respostas quase que preguiçosas também, afirmarem, mas é só música, mas no meu tempo também havia, ou mas é os pais que decidem. A realidade é que não é essa, é que muitas vezes não são os pais que decidem. Os pais têm responsabilidades, os pais têm deveres a cumprir, os pais têm o seu dia-a-dia muitas vezes já preenchido com outros deveres e, portanto, sim, quem decide é a escola, quem decide é o animador, quem decide é o DJ, quem decide é a autarquia, quem decide é o evento. E quando se trata de crianças, a responsabilidade não pode ser, de facto, empurrada para o último elemento da cadeia, no caso, a criança. E sim também, isto é, claro, uma questão de Estado de Direito e de políticas públicas. Não cabe na cabeça de ninguém, em pleno século XXI, que se um Estado financia atividades para crianças, o Estado não garanta também que essas crianças sejam respeitadas na sua natureza e também na sua fragilidade. Não é aceitável que haja dinheiro público para financiar eventos que sejam ditos para famílias, onde depois se despeje todo o tipo de conteúdo, para não usar outra palavra, sem que sequer haja, no fundo, algum tipo de critério para preservar essa mesma natureza. E, portanto, até com a devida licença, e para aqueles que nos acompanham também em casa, eu acho que era importante, de alguma forma, explicar o tipo de conteúdo, o tipo de lixo que nós estamos aqui a discutir, e, portanto, Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer. Tu sentando e rebolando, mas uma noite de prazer. A gente mora pertinho, até o mesmo DDD. Então vem pra cá novinha, que naturalmente... Sr. Presidente, isto de facto não é conteúdo cultural, não é música, isto, perdoe-me a expressão, mas é um lixo autêntico. É um lixo autêntico. E sim, nós de facto temos de ter a sensatez de ainda perguntar se há alguém nesta sala que tenha coragem de afirmar que isto é apropriado para um recreio. Se há alguém nesta sala que tenha coragem de afirmar que isto é apropriado para uma festa de primeiro ciclo ou para um evento público dito para crianças. É que isto de facto não é de todo próprio para tal. Isto não é inclusive neutro, não é inocente, muito pelo contrário. E inclusive é importante também afirmar o seguinte: se um adulto, por exemplo, decide consumir este tipo de lixo, este tipo de material, é uma escolha, ainda que eu discorde da mesma, mas é uma escolha. Agora, quando nós empurramos, quando nós expomos uma criança a este tipo de material, isso não configura, de facto, numa escolha. Pelo contrário, é uma imposição. Nós estamos a obrigar a criança a ouvir, a contemplar, no fundo, a engolir, a digerir este tipo de lixo. E isso é totalmente inaceitável, é imoral e, inclusive, é perverso. E, portanto, o que é que deve sair daqui, então?
Como já foi falado, um princípio de classificação etária para a música, claramente nós concordamos. Regras obrigatórias de aplicação dessa mesma classificação, também estamos em total concordância. Critérios claros também na contratação e na curadoria, como referiu. E, por fim, mecanismos que possam não só fiscalizar, mas também que possam, de facto, aplicar esses mesmos critérios, no fundo, garantir que as regras são verdadeiramente aplicadas. De facto, há uma linha que separa o mundo das crianças do mundo dos adultos. E quando a apagamos, ao contrário daquilo que a esquerda afirma, nós não estamos a ser modernos nem progressistas. Nós estamos a ser negligentes. Nós estamos a destruir a garantia de um futuro. E, portanto, uma sociedade que não consegue proteger nem a sua infância, que relativiza tudo, que transforma tudo em entretenimento, é uma sociedade que, sim, abdica do seu futuro. E se aqui estamos, e se podemos contar, inclusive, com o contributo de pessoas como a Beatriz, é por isso mesmo. É porque nos preocupamos com o futuro e porque queremos garantir que esse futuro não apenas seja abstrato, mas seja real e que possa ser benéfico para todos os envolvidos, inclusive com as nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia que fôssemos rigorosos com os tempos. Ponto 1. Ponto 2. Quando querem usar outros mecanismos que não os normais, devem informar a mesa. Isto tem algumas regras e alguma lógica. Às vezes as regras é o bom senso. Bom senso. A gente já vamos usar um meio que não é normal numa intervenção durante uma intervenção de uma comissão, devemos informar a mesa e depois, e até possivelmente pedir autorização para o mesmo. Eu acho que esse é um bom princípio. Fica aqui essa nota. Sr. Deputado Gonçalo Capitão, queria usar a palavra? Sr. Presidente, eu, apesar de ter estudado Direito, acho que não é bem uma interpelação à mesa. Era uma justificação. Eu queria só dar uma palavra de respeito à peticionária, dizendo que a deputada Joana Seabra saiu porque é relatora de um processo que está noutra comissão. Portanto, não é nenhuma falta de respeito e o grupo parlamentar do PSD continua interessado em ouvir as suas respostas, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, David Amado, 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar a peticionária Beatriz Pereira, agradecer este contributo com esta petição à Beatriz Pereira e aos outros mais de 17 mil peticionários que assinaram esta petição. Esta petição, como todas as outras, são um contributo para todo o nosso processo democrático e apresenta uma preocupação genuína com a proteção da criança e com a qualidade dos ambientes culturais recreativos que oferecemos às mesmas. Essa preocupação é legítima, é séria e merece ser tratada com rigor. Dizer-lhe também que na resposta da tutela, que já deve ter tido acesso, a tutela refere que esta situação já é, de facto, abrangida a nível da classificação etária do sistema que existe atualmente e também refere que esta situação deve ser incluída não numa lógica de proibição, mas numa lógica de promoção de ações de sensibilização junto às instituições, dos organizadores de eventos, de educadores e professores. Nós, Partido Socialista, temos sido consistentes naquilo que é a defesa da proteção dos menores em todos os contextos, seja na publicidade, nos conteúdos audiovisuais, nos ambientes digitais ou nos espaços públicos. Mas também temos sido igualmente claros na defesa da liberdade artística e cultural e na rejeição de soluções que possam configurar censura ou restrições desproporcionadas. Por isso, para nós, essa discussão exige equilíbrio. Exige que reconheçamos o problema sem cair em respostas simplistas. Exige que pensemos em soluções que protejam as crianças, mas que sejam aplicáveis, proporcionais e respeitadoras da diversidade cultural e da liberdade de criação. A questão que coloca é, portanto, como garantir em ambientes adequados sem recorrer a mecanismos proibicionistas, a que possam ser difíceis de operacionalizar ou até contraproducentes. A experiência mostra-nos que muitas vezes o caminho mais eficaz passa por orientações claras, por boas práticas, por capacitação das entidades organizadoras e por literacia mediática, não apenas das crianças, mas também das famílias, das escolas e das autarquias. É neste sentido construtivo. Gostaria de colocar algumas questões aos peticionários para melhor compreendermos o alcance e a intenção da vossa proposta. Em primeiro lugar, referem situações concretas que motivaram esta petição. Podem detalhar que tipo de episódios, falou há pouco de uma música na sua apresentação, mas que tipo de episódios consideram mais problemáticos, que ajudam a perceber a escala deste fenómeno?
Em segundo lugar, utiliza o conceito de conteúdos hipersexualizados. Que critérios consideram essenciais para distinguir conteúdos inadequados de conteúdos simplesmente dirigidos a um público adulto? Há elementos objetivos que entendam que possam ser utilizados? Em terceiro lugar, a petição menciona possíveis impactos no desenvolvimento emocional e social das crianças. Que evidências, estudos ou contributos técnicos utilizaram para fundamentar estas preocupações? E, finalmente, pedem a proibição destas músicas em eventos infantis. Imaginam esta intervenção como uma medida legislativa, regulamentar ou orientadora? E que papel atribuem às escolas, às autarquias e aos promotores de eventos na aplicação prática destas orientações? Quero agradecer, para terminar, o vosso contributo. Para nós, a proteção da infância é uma responsabilidade coletiva e debates como estes, de forma séria, ajudam-nos a encontrar soluções equilibradas, eficazes e respeitadoras dos valores democráticos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, portanto, dava a palavra à Sra. Peticionária para fazer comentários ou responder. Tem 10 minutos, está bem? Faz favor, Sra. Beatriz. Gostaria primeiro de agradecer pelos contributos das senhoras e senhores deputados que tornam este momento um momento importante de reflexão e de discussão para chegarmos a uma proposta, a um resultado adequado para a proteção das nossas crianças. Gostaria de voltar a salientar alguns pontos, nomeadamente a questão de não se tratar de todo de censura. Em momento nenhum se propõe censura artística, propõe simplesmente adequação etária em contextos infantis, como já acontece noutros meios. Se nós formos pensar no cinema, por exemplo, parece quase óbvio que não vamos expor uma criança a um filme pornográfico. E aqui estamos a pedir o mesmo em relação às músicas, que sejam em contexto específico para crianças. Ou seja, se um adulto, noutro contexto, quiser ouvir este tipo de músicas, não é censurado por isso, cada um tem a liberdade de ouvir aquilo que quer. Mas em contextos que são especificamente para crianças, é pedida esta regulamentação e este rigor. Estou a falar, por exemplo, de escolas, festas municipais. Entretanto, chegaram mais testemunhos para adicionar ao dossiê. Eu depois posso enviar uma adenda. Por exemplo, nas aldeias Natal, que ocorreram no mês de dezembro em vários municípios, os carrosséis tinham todos músicas com conteúdo sexualizado, mas quase todos os carrosséis. Não é suposto, porque nós sabemos que quem utiliza os carrosséis não são os adultos, são as crianças, e por isso existem outras músicas mais adequadas para passar nesses momentos, em aldeias natais, por exemplo. Falando também de mais exemplos, um exemplo que circulou muito pela internet foi os eventos relacionados com a promoção de listas de associações de estudantes. Vimos várias escolas a abrirem as portas a artistas que cantavam músicas com conteúdo sexualizado e crianças de 10 anos a cantar, a dançar, a fazer gestos de acordo com essas músicas, o que também não seria esperado, porque um pai, quando leva o filho à escola, espera que seja um ambiente seguro e adequado ao seu desenvolvimento. Já foi referido que já está legislado, já está previsto na lei esta classificação etária das músicas, mas respondendo à nossa relatora, continuam várias coisas a falhar, porque se não falhasse, nós não continuaríamos a ver este tipo de exposição das crianças. Acho que falha a formação, por exemplo, a formação de profissionais, de diretores escolares, de organizadores de eventos, falham as campanhas de sensibilização e falham as diretrizes claras. Quando eu organizo um evento, que diretrizes é que eu tenho que seguir especificamente na escolha, por exemplo, das músicas que vão passar nesse mesmo evento?
Relativamente à classificação do que são conteúdos hipersexualizados, é um tema que merece aprofundamento teórico e técnico posterior no caso desta petição avançar, e que terei todo o gosto em ajudar na pesquisa científica, bibliográfica, para conseguirmos definir critérios claros para esta classificação, mas eu diria que aquilo que é problemático é quando é um conteúdo sexual explícito, que não é adequado à criança. Eu falo de sexual porque é o que tem sido mais frequente, mas o mesmo se refere, por exemplo, a conteúdo nas músicas sobre drogas e sobre incitação do ódio, tudo que não seja adequado para o desenvolvimento infantil. Se nós formos a pensar, por exemplo, na rádio e até nos videoclipes que eram passados em horário nobre, havia sempre um pi quando existia conteúdo inadequado a crianças. Esse pi deixou de existir, também não sei muito bem porquê, não sei se por questões de liberdade, mas é uma reflexão também a ter. Relativamente a isto se aplicar apenas à música, a petição focou-se na música porque tem sido a forma da arte mais recorrente que temos visto a passar em eventos direcionados a crianças e contextos, mas seria possível pensarmos nas mesmas diretrizes para outros conteúdos, sendo que na maioria deles já existe regulamentação que é aplicada de forma mais rigorosa do que na música. Compreendo que a palavra proibição possa parecer censura e possa ser demasiado taxativo. Acredito que falarmos de orientações possa ser mais abrangente e menos taxativo. De qualquer forma, da mesma forma que não achamos censura proibir a venda de álcool e a venda de tabaco a menores de idade, também não me parece problemático proibirmos determinados conteúdos em contexto de eventos especificamente para crianças. Eu quero mesmo frisar o especificamente para crianças, porque aqui não é uma questão de censurarmos o género musical em si, em todos os contextos. Só de ver aqui se me falta responder alguma coisa em específico. Relativamente ao impacto no desenvolvimento, existem vários estudos científicos que eu depois também posso fornecer como adenda do dossiê, posso adicioná-los lá, mas temos impactos na autoestima das crianças, na forma como vão desenvolver as suas relações interpessoais, na sua criação da identidade, da imagem corporal. Isto está documentado e podemos depois também discutir com mais aprofundamento técnico e teórico estas questões. Relativamente ao papel das autarquias, dos diretores escolares e de quem está na base destas organizações, acredito que o papel possa passar exatamente por ter uma lista de critérios do que é adequado ou não para a organização deste evento e para a escolha de conteúdos e fazer-se cumprir. Por exemplo, nesta questão das listas da Associação de Estudantes, seria esperado que os diretores da escola fornecessem aos presidentes das listas o que é que pode ou não ser utilizado nas suas campanhas, sendo que entrar conteúdo deste tipo não é adequado para uma campanha de crianças e adolescentes, assim como não seria adequado num coffee break destes eventos ter álcool disponível. Eu penso que já respondi a todas as perguntas. Queria mais uma vez frisar que não é uma questão de censura.
Também queria frisar que eu também acredito que os pais são os principais responsáveis pela educação dos seus filhos, mas só podem decidir quando têm informação disponível. E muitas vezes nos eventos infantis essa informação não existe. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, por vir representar as mais de 17 mil pessoas que assinaram esta petição e pelos vossos contributos. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz Pereira. Damos então por encerrada esta audição. Muito obrigado. A petição agora vai decorrer nos processos normais aqui dentro da Assembleia da República e será informada desses procedimentos. Muito obrigado mais uma vez e então até uma próxima oportunidade. Obrigada. Senhores e senhores deputados, temos uma outra audição de peticionários também. Revogação da licença obrigatória nas competições de atletismo. Pode ir buscar. Sim, sim. Até já. Continuação.